Fala galera do Elite Oculta! E antes de começar esse vídeo, eu gostaria de apresentar para vocês a playlist do canal. E tanto pela TV, notebook, computador, tablet ou celular, você pode acessar aquele tipo de conteúdo que você tanto gosta. E na nossa playlist temos uma sequência de vídeos só de lobisomem, saci, mula sem cabeça, mapinguari, aquele tipo de conteúdo que você tanto gosta. E também o novo quadro de lendas urbanas, que é o novo quadro do canal Elite Oculta. E falando em lendas urbanas, não deixem de acompanhar esse quadro que tá insano, e temos vídeos toda terça e quinta ao meio-dia e no sábado às 20 horas. Agora chega de enrolação e bora para o vídeo. Olá a todos do canal, eu me chamo Arlindo, tenho 57 anos e sou caminhoneiro. Hoje eu venho aqui relatar algumas das minhas experiências sobrenaturais que já ocorreram comigo nessas estradas do Brasil afora. Eu moro em Santana de Parnaíba, São Paulo, e nos anos 90 as minhas viagens consistiam do interior paulista para o norte e nordeste do Brasil. Meu trabalho era transportar peças automobilísticas de uma montadora com filial em São Paulo para a sede em Manaus. E para quem conhece a BR-230, também conhecida como Rodovia Transamazônica, sabe-se que é um dos piores trechos de estrada para se percorrer. São 5.662 quilômetros de estrada, incluindo os trechos não construídos. E lembrando que eu estou me referindo à situação atual da BR-230. Agora, tentem imaginar como era nos anos 90. Em uma quarta-feira santa de Quaresma, eu decidi pegar viagem para transportar umas peças para Manaus e sairia às 5 da manhã de Santana de Parnaíba, e a previsão era chegar em Manaus no domingo, e eram 4 dias de viagem, tirando as noites que eu parava o caminhão e montava a rede para descansar. A viagem era muito cansativa, mas como eu trabalhava terceirizado, o meu patrão sempre me convencia a pegar essas viagens longas por uma quantia significativa de cruzeiros, pois na época ainda não havia a atual moeda, o real. Bem, naquele tempo não havia um GPS, e para se localizar eram necessárias 3 coisas: conhecer a rota, observar as placas e, por último, o boca a boca. Sempre perguntando para alguém como chegar em um determinado local. A viagem foi cansativa, e eu passei por Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e finalmente, quando cheguei a Rondônia, eu percorri mais uns quilômetros de estrada e já estava próximo a Jaru. O relógio já marcava quase meia-noite, e sendo que em um determinado ponto da estrada, em um local já muito afastado, com mata densa em volta, eu logo avistei um animal ao longo do trecho de terra.
Pensei ser um jumento, o qual é um animal muito visto à beira de estradas e que pode provocar acidentes, e então eu diminuí a velocidade. E ao passar pelo bicho, eu notei que não era nada daquilo que eu imaginava. Aliás, não se parecia com nada que eu pudesse reconhecer. Pelo vislumbre da criatura, era um bicho que se parecia muito com um jumento, mas tinha fisionomia humana, e as suas patas da frente era o dobro do tamanho das de trás, e possuía um longo focinho como de jumento mesmo, mas a sua cabeça era arredondada como a de uma pessoa, e com longos cabelos desgrenhados que tapava parte da sua cara. Os seus pelos eram negros e falhos, e já os seus dentes mais pareciam presas do que dentes comuns de jumento. Eu pisei fundo no acelerador e tentei de toda forma não olhar no retrovisor. Mas ao mesmo tempo, eu notei que aquele estranho animal me perseguia e estava alcançando o caminhão. E ao olhar para o lado, eu percebi que o bicho me acompanhava e sem nenhum esforço ele passou do caminhão. E de repente, o bicho perdeu a velocidade e foi parando ao lado do caminhão. Então, ele me olhava com os olhos vermelhos, praticamente acesos como fogo, e começou a se debater no chão e a se transformar em homem. E então, ele entra sorrindo na mata, desaparecendo. Eu estava quase chorando de tanto pavor, e a partir daí, eu acelerei o máximo que pude, e esse foi o meu maior erro. A estrada, que já era ruim, estava ainda pior devido às chuvas da noite passada, e então eu acabei atolando o caminhão. Eu ainda nem tinha me recuperado direito do susto, e também nem havia me afastado o suficiente da criatura, e talvez eu estivesse uns 500 metros ou talvez 1 quilômetro de distância de onde avistei o animal. Eu tentei por várias vezes tirar o caminhão do barro, mas o máximo que eu consegui foi jogá-lo para o acostamento da estrada, o que de certa forma já me ajudava bastante. Eu estava em um trecho isolado do mapa, e a estrada de terra se tornou um barro tremendo, e ninguém se aventuraria a passar por ali, e não haviam celulares na época, e o tempo ameaçava chover torrencialmente, o que dificultaria ainda mais sair daquele local, e para piorar, havia aquela criatura lá fora, e sabe-se lá Deus o que aquilo planejava. Eu não tive outra opção a não ser ligar o pisca-alerta e me trancar no caminhão. O tempo passou e a chuva que ameaçava cair não caiu. A noite permanecia quieta e era possível ouvir apenas o som dos animais noturnos. E imagino que fosse por volta de 1 da madrugada. Eu estava cochilando dentro do caminhão, quando sou acordado por um senhor que batia na janela pelo lado de fora. Eu me assustei de início, mas logo percebi que aquele homem poderia ser a minha salvação. De certo modo, ele parecia ser bem da roça e simpático, e não apresentava nenhuma ameaça. Ele me perguntou se estava tudo bem, pois ele estava voltando da cidade e viu o caminhão encostado. Então, conhecendo essa estrada, ele imaginou que alguém talvez precisasse de ajuda, e eu contei para ele todo o ocorrido, inclusive do animal estranho que eu vi na estrada, e ele disse que poderia ter sido um jumento, e o sono
talvez me fez imaginar outra coisa. Bem, eu não rendi assunto. Ele se apresentou como seu Joaquim e me chamou para passar a noite em sua casa, e no dia seguinte eu poderia ir até a cidade em busca de algum mecânico. Obviamente, eu aceitei o convite, afinal, a última coisa que eu queria era ficar ali sozinho no meio do nada com aquele bicho à solta. E para minha sorte, o caminhão estava vazio, pois eu faria o carregamento em Manaus. Então, eu saí do caminhão e segui o velho pela mata, e perguntei onde ficava a casa dele, e ele disse que era um casebre dentro da mata mesmo. E eu confesso que naquela altura eu pensei em desistir e voltar para o caminhão, mas continuei o seguindo. E depois de muito caminhar, chegamos em um casebre e o velho disse que morava ali sozinho, pois a sua esposa havia o deixado. Mas ela às vezes vinha o visitar para ver como estavam as coisas. A casa do velho ficava a 2 quilômetros da rodovia principal, a BR-364. Eu havia saído da BR para entrar para Jaru e descer em uma pousada de uma amiga, mas para o meu alívio, o velho morava perto da rodovia principal, então seria fácil me localizar. Não sei explicar, mas quando cheguei na casa, um sono fora do comum tomou conta de mim. O velho me levou até um quarto de visita, armou a rede e me deu um travesseiro e um lençol para cobrir. E eu pensei em tomar um banho, pensei em comer ou conversar, mas foi me dando um sono tão forte que eu deitei e apaguei em segundos. E não sei explicar o que foi aquilo. Acordei com o dia já claro e mal me lembrava de onde eu estava. Procurei o velho pela casa, mas não o encontrei. Fui lá fora e observei que a casa era bem antiga. O mato também parecia tomar conta de quase todo o terreiro, e era como se o lugar estivesse abandonado. E ao longe, vez ou outra, poderia-se ouvir um carro, ônibus ou caminhão passando pela rodovia. Eu tentava me lembrar de qual direção eu havia vindo para voltar até o caminhão, mas não fazia ideia de onde eu estava. Na casa não havia comida, mas por sorte, no quintal haviam várias árvores frutíferas, como goiabeira, mangueira, cajueiro e um pé de abacate. As árvores estavam carregadas, inclusive o chão estava forrado de frutas, como se ninguém as catasse há anos. Peguei água no poço, me lavei, comi algumas frutas e esperei o velho até de tarde. E como ele não retornou, eu resolvi voltar sozinho até o caminhão. Então, eu andei pela mata sem rumo, até que avistei a estrada de terra, e eu sabia que se eu seguisse naquela direção, eu logo chegaria no caminhão. Então, eu segui rumo até no meio da estrada, e ali eu vi 2 bodes pretos. Eles estavam parados ao lado da estrada, e creio eu que comendo mato, pois as suas bocas se mexiam, e quando eles me viram, ambos pararam de mastigar e ficaram me encarando, e eu estava com o coração a mil, pois conheço a fama dos bodes e sei que eles são perseguidores e agressivos. Mas eu não recuei. Continuei seguindo o caminho pela estrada, enquanto ambos apenas me observavam. E tomando uma certa distância deles, eu apressei o passo e queria chegar rápido até o caminhão, mas parecia que eu não chegava nunca. E depois do que julgo ser quase 2 horas caminhando,
eu logo vejo mais 2 bodes pretos na lateral da estrada. E achei até graça, pois pareciam muito com os outros 2 bodes que eu havia visto lá atrás. Porém, quando eu fui me aproximando, eu percebi a mesma coisa, que as suas bocas se mexiam como se eles comessem algo. Então, assim como os outros, eles também pararam de mastigar e passaram a me fitar com os olhos. E nesse momento, o meu coração quase deu um treco, pois aqueles 2 bodes eram exatamente os mesmos que eu havia visto lá atrás. Sim, de alguma forma que eu não sei explicar, eu havia voltado todo o caminho, mas eu juro que eu só segui em frente em linha reta. Parei atordoado e fiquei pensando no que fazer, até que os bodes começaram a vir na minha direção e eu sabia que eles iriam me atacar. Então eu corri o caminho de volta e eles também correram atrás de mim. Procurei alguma árvore para subir, mas não foi necessário. Logo parei de escutar os trotar de casco e vi que ambos haviam parado. Eu continuei correndo e não olhei para trás, até que eu ouvi uma voz comedida logo dizer: "Volta aqui, seu filho da peste!" E em seguida, escuto 2 risadas. A voz veio lá de trás, e eu não tinha dúvidas que eram os bodes falando e rindo. Eu corri igual em filme de terror, tropeçando e quase caindo. Avistei a casa do velho, então eu entrei e tranquei as portas. O velho ainda não havia voltado. Eu fiquei ali dentro, trancado, pensando no que fazer. Algumas horas depois, um vento forte soprava lá fora, seguido de uma forte chuva que logo começou a cair. A tarde escureceu rápido, e para o meu pavor não havia luz ali na casa e nem mesmo velas. Eu me lembro que o seu Joaquim tinha um lampião, mas eu não sabia onde o velho o havia deixado. E por volta de 7 da noite, a chuva continuava lá fora, porém menos forte. A rodovia ficava a apenas 2 quilômetros de onde eu estava, e eu pensei em correr até a rodovia e esperar alguém passar e pedir ajuda, mas de certa forma eu não queria sair sozinho naquela escuridão. E também, sabe-se lá quando ia passar algum carro ou caminhão. Eu deitei na rede e apenas esperei o tempo passar. E quando logo em seguida eu escutei o seu Joaquim bater a porta e chamar o meu nome. A sua voz estava diferente, estava mais rouca. Mas eu sabia que era ele, e só achei estranho dele não entrar em sua própria casa. A chuva continuava fraca, e o seu Joaquim estava ali na porta todo ensopado. Da sua barba escorria água, e eu logo fui percebendo que ele estava diferente. Ele, com uma voz bem diferente, perguntou por que eu não havia ido embora dali. Eu pensei, como assim? Foi o senhor que me trouxe pra cá. Eu estava te esperando para irmos na cidade atrás do mecânico. Ele me disse que a sua esposa estava com ciúmes de mim, e por isso ela obrigou ele a me perseguir na estrada, e eu juro que fiquei sem entender nada. O velho me encarava com uma expressão carrancuda. Então, antes que ele entrasse na casa, ele bateu os pés no batente da casa para limpar a lama dos pés. E foi aí que eu percebi que aquele não era um barulho de sapatos, e sim de cascos. E quando olhei para os pés do seu Joaquim, eu quase infartei, quando vi que o velho, da cintura para baixo, ele era um bode. Eu gritei desesperado,
e bati a porta na cara dele, e em seguida trancando a mesma e deixando ele do lado de fora. A partir daí, o pior aconteceu. Ele começou a berrar como um bode mesmo, e a bater forte na porta, como se fosse um bode dando cabeçadas na porta de madeira. Mas não parou por aí não. Lá de fora, começaram a vir vários bodes berrando, como se tivessem dezenas deles ali. Eles arranhavam a porta, batiam, mastigavam os tijolos da parede e pareciam também conversarem entre si. E eu sabia que a minha única opção era apelar para a fé. Então, eu peguei um terço que sempre levo no bolso e comecei a orar o Pai Nosso. Mas isso só fez eles esgoelarem mais ainda. Porém, quando comecei a pedir perdão a Deus de verdade e orar o credo, os berros foram passando, mas ainda assim era possível escutar os sussurros lá fora entre eles. Abri a porta segurando o rosário e, para minha surpresa, não haviam bodes ali. Haviam vários idosos, entre homens e mulheres, e todos estavam nus. Eu voltei para dentro de casa e fui para o quarto e me deitei na rede. O tempo todo eu fiquei ali orando baixinho e estava determinado a sair correndo daquela casa assim que o sol raiasse. Eu cochilei e pela madrugada eu sou acordado com fortes batidas na porta. Imaginei que seria obra daquelas criaturas dos infernos, mas estranhei que haviam luzes lá fora. Eram luzes de giroflex que entravam pelas frestas da janela, e escutei também duas vozes masculinas conversarem entre si, mas eram vozes de pessoas mais jovens. E quando eu vi que quem estava ali do lado de fora ia se afastando para ir embora, eu tentei me levantar da rede para ir até a porta, mas por incrível que pareça, eu não consegui mexer o meu corpo. Somente os meus olhos se mexiam. Eu via luzes de lanternas lá fora, a luz do giroflex, vozes de dois homens conversando entre si e também se comunicando pelo rádio. Tentei me mexer por vários minutos, sem sucesso. Escutei um dos homens falando para o outro que era melhor irem embora, pois naquela casa habitava o mal. E também a ocorrência poderia ser um alarme falso. Naquele momento, eu estava tendo uma maldita paralisia do sono. Então, eu orei a Deus para conseguir me mexer, mas era como se uma força fora do comum estivesse pressionando meu peito. Neste momento, eu já não ouvia mais os homens ali do lado de fora. Então, eu lembrei que eu tinha algumas moedas no bolso. Juntei toda a minha força, fiz um esforço tremendo e com a ponta dos dedos eu consegui fazer as moedas caírem do meu bolso. E daí, eu só me lembro de uma luz entrando pela fresta da janela em minha direção e uma voz dizendo que havia gente na casa. E depois, alguns chutes na porta da sala que a mandou chão abaixo. E por incrível que pareça, assim que os dois policiais entraram no quarto, empunhando as armas, eu consegui me mexer, então eu desabei no choro. E quando me recuperei, já dentro da viatura, eu contei todo o ocorrido para os policiais e eles acreditaram em mim. Disseram que aquela casa que eu estava era usada para bruxaria e por isso que as pessoas evitavam aquela região. Perguntei a eles o motivo de estarem lá e eles disseram que um motorista de ônibus que passava pela rodovia viu perto da casa várias pessoas nuas que pareciam dançarem drogadas em volta da casa
Então, ele acionou a polícia e quando os policiais, foram acionados, eles imaginaram que talvez estivesse ocorrendo algum ritual macabro ali e talvez até envolvendo sacrifício humano. Mas quando eles chegaram, não viram nada e então eles já iam embora. Até que o parceiro dele foi tirar a água do joelho ao lado da janela do quarto em que eu estava. E então ele ouviu o som de moedas caindo no chão. Daí eles arrombaram a porta e foi quando me encontraram. E também que eu dei muita sorte, pois eles já iam embora. Um dos policiais acreditou em mim e ficou se benzendo o tempo todo. E já o outro pareceu não acreditar muito. Mas quando saímos dali na viatura, um forte baque atingiu o carro. O policial parou bruscamente e pudemos ver um bode dar uma cabeçada na lataria da viatura e correr para a mata. Bem, não deu outra. Saímos dali cantando pneu. E naquela noite eu fiquei na delegacia até o dia amanhecer. Retornei até a estrada com um mecânico e um amigo dele, pois até acompanhado eu estava com pavor daquele lugar. Então, eles fizeram uma espécie de ponte com pedras e tábuas embaixo da roda para o caminhão pegar atrito. E finalmente eu consegui sair dali. Voltei para a BR-364, sentido Amazonas, e nunca mais eu quis saber de passar novamente por aquele trecho. Já se passaram 30 anos desde aquele ocorrido, e desde então já me ocorreu diversas atividades paranormais nas estradas, mas agora eu estou bem mais cauteloso e preparado para o sobrenatural. E também eu não saio mais sem a minha pistola automática, pois nessas estradas eu já fui alvo de bandidos. Bem, mas esses outros casos ficarão para um próximo relato. Abraço, Fael, e quero dizer que eu adoro o seu canal. Boa noite.